5 FM, AM 1010, CBN Cariri, 93.5, também no YouTube, no Face e no WhatsApp. Hoje vamos falar de vários assuntos, né, sobre a mulher. Vamos alertar, evidentemente, falar do agosto dourado. O que é agosto dourado, meu Deus? Bom, quem vai explicar é a médica, né? Ela é top, hein? E a campanha nacional que busca estimular aleitamento materno. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite. O aleitamento materno de longa duração também contribui para a saúde e bem-estar das mães. Reduz o risco de câncer no ovário, de mama e ajuda a espaçar gestações. Espaçar gestações. Pô, ela vai explicar também, a doutora Raquel. Gente muito boa aqui no programa. Bom, no Brasil, doutora Raquel, como a senhora sabe, chegamos a 62% de amamentação na primeira hora de vida, no primeiro mês. 45% de aleitamento exclusivo nos 6 meses. 52% aos 12 meses e 35% aos 24 meses de vida. Foram avaliadas 14.505 crianças menores de 5 anos entre fevereiro de 2019 e março de 2020, tá bom? Mais da metade, 53% das crianças brasileiras continua sendo amamentada no primeiro ano de vida. Para falar sobre esse assunto, reprodução humana, para falar da doença da mulher e tal, vamos conversar e tirar todas as dúvidas com essa grande médica, a doutora Raquel Matos, ginecologista, obstetra e também tem especialidade em reprodução humana. Que prazer pela primeira vez aqui, eu sabia que eu ia entrevistar a doutora Raquel. Que prazer grande, muito bom dia. Bom dia, Vavá. O prazer é meu, né? Sair dos bastidores de ajudar o Bibola de Ouro, né? Estou Exato. aqui hoje como médica, né? É um prazer estar sendo entrevistada por você nesse programa que já há 23 anos, né? É comandado por você, que 28 anos. ajuda muitas pessoas. Hã? 28 anos. 28. Então o Bibola de Ouro está desatualizado. Tá totalmente. Então, para mim é um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, né? E por isso a gente tem um mês de conscientização sobre esse assunto, que é a amamentação, né? Justamente porque a Organização Mundial de Saúde quer atingir uma porcentagem, quer atingir um nível, né? Esse nível, essa porcentagem, é de pelo menos 50% das crianças que estejam em amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses de vida e pelo menos 50% até 2 anos de vida, não de forma não exclusiva. Até 2025, o mundo todo deve bater essa meta e o Brasil é um dos pioneiros e, na verdade, um dos principais países que seguem, né, essa porcentagem da Organização Mundial da Saúde, né? Como você falou, mais de 62% das crianças na primeira hora de vida no Brasil conseguem ter essa primeira amamentação. E esse é o principal momento para aumentar as chances de que essas crianças fiquem em amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses de vida, né? Então, essa primeira hora, que a gente fala de hora ouro ou golden hour, é a hora em que, logo assim que o bebê nasce, já haja o contato pele a pele, mãe e bebê, para aumentar tanto o vínculo materno, né, com o bebê, como a ocitocina, que é o hormônio do amor, que é extremamente produzido após o parto, aumente esse amor e esse vínculo, e naturalmente, por uma programação neurológica mesmo, o bebê, dentro de 30 minutos a 1 hora, ele já começa a procurar a mãe. Então, é uma coisa muito linda e que a gente tem que respeitar esse momento. E aí entra o que a gente estava falando tanto, né, sobre o parto humanizado, e o parto humanizado respeita essa primeira hora, que é a hora ouro. Quais são os fatores que incentivam a amamentação, doutora Raquel? Olha, na verdade, eu acredito que hoje em dia o que mais está incentivando é a informação.
né, a informação de que as mulheres e as mães têm, né, de qual é a importância da amamentação. A amamentação é importante não só para o bebê, mas para a mãe também, logo no pós-parto, para controle de sangramento, né? Então, a amamentação libera um hormônio, que é a ocitocina, que ajuda a contrair o útero no pós-parto imediato. E isso faz com que a mulher tenha menos sangramento no pós-parto. Além disso, ele ajuda a longo prazo a amamentação a proteger a mulher de alguns tipos de câncer, né? Então, como o câncer de mama, o câncer de ovário, câncer de endométrio. Naquelas mulheres que amamentaram, existem estudos que mostram que nas que amamentaram tem uma incidência menor desses tipos de câncer hormônio dependentes, né? Além disso, para o bebê, a gente tem uma grande vantagem, porque é o melhor alimento para o seu bebê, né? Então, eu acho que, acredito, na minha opinião, o principal fator que está fazendo com que as mulheres estejam aumentando a amamentação exclusiva é a informação. A partir do momento que a população sabe que é o melhor alimento, todas tentam fazer o seu máximo. E eu acho que uma coisa muito importante, Vavá, que a gente tem que bater na tecla é que aquelas mães que não conseguem amamentar, elas não são menos mães por isso, né? Então, existem algumas situações em que as mulheres não conseguem amamentar, ou porque não tem uma produção suficiente, ou porque sentem muita dor, ou porque realmente tem alguma doença infecto-contagiosa que as impedem de amamentar, e essas mulheres não serão menos mães, mas obviamente essas crianças vão estar menos protegidas porque não tiveram a proteção do aleitamento materno. Bom, dá a impressão aqui que eu estou entrevistando aí a outra doutora, a doutora Inês Helena, gente muito boa, gente aqui do nosso coração, certo? E aproveitando a oportunidade, mandando um abraço para ela, mandando um abraço para o nosso Bíbola de Ouro, Sérgio Pontes, e também para o Mateuzinho, né? E o mundo está nos vendo, viu, doutora Raquel? O mundo está nos vendo. A senhora foi de muito tempo, foi muito tempo médica lá na César Carlos, né? No César Carlos. Quais os obstáculos, desafios para a implementação da política de incentivo ao aleitamento materno? Se trabalha muito bem isso lá? Sim, então no César Caus existe um programa, né, do parto normal e do parto humanizado, e aí entra o programa da amamentação, né? Então lá a gente tenta sim implementar a hora ouro, né, da amamentação, esse contato pele a pele, e só se não é respeitado isso se por alguma condição materna ou fetal impedir, né? Então, o principal impedimento na maternidade César Caus, né, que é uma maternidade de alto risco, uma maternidade terciária, que são casos muito graves, é principalmente se o bebê não nasce bem por prematuridade extrema, por exemplo, em que ele não vai conseguir ter a sucção para ter essa amamentação da primeira hora, né? Ou se a mãe estiver com alguma condição que não consiga fazer essa amamentação de primeira hora. Mas até mesmo na UTI neonatal, as pediatras, as neonatologistas, as enfermeiras, né? A equipe toda é capacitada para ter essa questão da amamentação, independente se o bebê consegue logo ou não. Então, o principal impedimento que você perguntou, né, é mais pela condição materna e fetal da gravidade da doença. Isso na maternidade César Caus. Mas fora da maternidade César Caus, o principal impedimento é a cultura, né, a cultura da não amamentação. Por isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto, por isso que a gente está aqui batendo nessa tecla da importância dessa primeira hora, a hora ouro de amamentação, até para aumentar. Os estudos mostram que essa primeira hora sendo respeitada, a criança tem uma maior chance de se manter em aleitamento exclusivo. Então, daí a importância dessa primeira hora ouro, né? E então, e quando falta leite, fazer o quê? Quando falta leite, né? Que na verdade a maioria das mulheres são capazes de produzir o suficiente, a quantidade suficiente para o seu bebê. Mas existe essa cultura, eu não tenho leite suficiente, o menino vive chorando, né? E a verdade é que quanto mais a mulher amamenta, mais produção de leite ela vai ter. Então, se ela não estimula o seu bebê a ter a sucção, a mamar, ela realmente não vai ter uma produção suficiente. E aí, se essa produção realmente for insuficiente,
você não será menos mãe, tá, mulher? Você não será menos cuidadosa com o seu filho por esse motivo. Pelo contrário, você vai precisar procurar ajuda do seu pediatra para lhe orientar que tipo de alimento pode ser suplementar a sua mama. Então, apesar de achar que o leite não é suficiente, você deve sim continuar amamentando o que você conseguir, mesmo que a produção não seja suficiente. E aí, para complementar, existem as fórmulas, né, hoje em dia, fórmulas boas que não são aqueles leites que a gente compra, né, no, assim, leite mundialmente conhecido, não vou falar que marca, né, que ninguém está nem pagando propaganda, né? Então, assim, são aqueles leites que a gente sabe, né, que ninguém, não é para tomar. Criança com menos de 6 meses, na verdade, com menos de 2 anos, não é para tomar aquele leite de vaca normal. É uma fórmula específica para o bebê e a depender de cada idade. Então, essas fórmulas, os pediatras são capazes de passar a fórmula, mas sempre suplementar a amamentação. Por mais que você ache que a sua amamentação não esteja suficiente, ela sim vai ajudar no amadurecimento do trato, do intestino do bebê. Então, esse bebê precisa que esse intestino seja amadurecido. Então, hoje em dia, Vavá, tem até estudos mostrando que a intolerância à lactose na fase adulta tem muita associação com aleitamento materno não exclusivo, tá? Então, a gente precisa melhorar esse quadro intestinal dos nossos bebês para que a gente tenha menos quadros de alergia no futuro. Esse bebê vai ter menos diarreia, ele vai ter menos doenças respiratórias, porque ele vai estar com um sistema imunológico melhor, ele vai ter um maior vínculo de afeto com você. Então, por mais que a mulher não consiga, ou acha que não consegue, ou acha que a produção não é suficiente. Saiu do ar, gente? Não, estamos no ar. É porque eu não, é porque desapareceu a imagem. Por mais que ela ache que a produção dela não é suficiente, fazer essa amamentação mista, mesmo que seja um pouquinho, é extremamente importante, pelo vínculo mãe-bebê. Ok, vamos aqui um time do comercial, Kiko chamando, daqui a pouquinho a gente volta. Saúde do povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório. Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616. Saúde, cuidado e atenção. Tem nome, endereço e também tradição. São Carlos Imagem cuida de você com amor, dedicação e estrutura a seu favor. Todos os exames em um só lugar. Laboratório ou imagem, é só marcar. São Carlos Imagem. Exames de imagem, laboratório, cintilografia em um só lugar. Chame no WhatsApp, saiba mais. 854009-1616. É importante lembrar, a pandemia não acabou. E nessa luta pela vida, as vacinas salvam. Elas previnem os casos mais graves da doença, que causa hospitalização ou morte. É por isso que o número de óbitos vem diminuindo muito em relação ao início da pandemia, por causa da vacinação. Confie na ciência. As vacinas são para os idosos, adultos, jovens e crianças. Tomar todas as doses da vacina salva vidas. Governo do Ceará. Saúde do povo. Conversando com essa grande médica, que é top de linha, Raquel Matos, também reprodução humana, falando sobre leite materno e também doenças das mulheres, certo? É interessante. Tem uma pergunta aqui, de uma amiga nossa, Nilda, da Parquelândia. O que vem a ser neoplasia da mama e como se pega, doutora? Vamos lá, neoplasia é o nome. Olá, Nilda, não dei oi, né? Desculpa, ainda não estou acostumada com a rádio, mas vou me acostumar. Nilda, é assim, neoplasia é o nome científico para a gente falar de tumores. Nem sempre os tumores serão malignos, né? Quando a gente fala de tumor maligno, a gente fala de câncer, que muitas pessoas têm um estigma, né? Não gostam de falar essa palavra porque acham que atrai, né? E diferente de outras doenças, por exemplo, o Covid, ela não é pega e você não pega de contato com outra pessoa que tem essa doença, né? Você vai adquirir ou por uma alteração genética que você adquiriu durante a sua vida, ou porque existe algum padrão de que você, na sua família,
tenha esse histórico genético de ter esse câncer de mama. Então, neoplasia é um nome científico para a gente falar sobre tumor, e quando esse tumor é maligno, a gente fala que é câncer. E o câncer de mama, na maioria das vezes, está associado a uma alteração genética. Essa alteração genética dessa célula da mama, que do nada resolveu crescer demais e se transformou em um tumor, pode ser adquirido, ou seja, por acaso, por algum trauma que você tenha sofrido, trauma tanto de trauma físico, né, bateu a mama, fez um trauma ali na mama, ou realmente situações psicológicas extremas podem fazer com que a paciente tenha esse desenvolvimento, ou porque na sua família tem uma história familiar e uma alteração genética que faça com que você tenha uma maior chance de desenvolver o câncer de mama. Vamos à reprodução humana agora? Pergunta. Vamos, estou pronta. Como ocorre a reprodução humana de forma natural? Como é que é isso? Então, vamos lá. Para a mulher engravidar, tá? Precisa-se que o útero esteja normal. O útero, a gente fala que é a casinha aonde o bebê vai se desenvolver. Então, a mulher precisa ovular, os ovários ficam ao lado do útero, ela tem que ovular, esse óvulo tem que vir para a trompa é como se fosse o canal que liga o útero ao ovário. Esse ovário na trompa fica esperando o espermatozoide, então o homem tem que ter uma quantidade suficiente de espermatozoide para chegar até o ovário lá na trompa. A fecundação, que é a junção do óvulo e do espermatozoide, forma o embrião, e esse embrião vem caminhando da trompa em direção ao útero. E aí no útero é que ele faz o processo de nidação. Nidação é grudar. Ele vai grudar na camadinha de dentro do útero, que se chama endométrio, e é nessa parte em que ele gruda é que vai formar a gestação, e aí vem embrião, feto, e depois você vai ter seu bebê em casa, se Deus quiser. Então, naturalmente, as coisas devem acontecer dessa forma. Se em algum desses passos existe um processo que não está ok, aí os casais vão ter dificuldade de engravidar. Ok. Regiane Souza, aqui está no YouTube, né? Muito obrigado, tá ligado aqui no nosso programa. Muita gente ligada aqui no programa Saúde do Povo. Tem mais perguntas aqui. Que pessoas podem fazer o uso da reprodução assistida? Muito obrigado também você, Lindeberg Ribeiro, tá ligado aqui no programa Saúde do Povo. Por favor, doutora. Vamos lá. Então, é assim, quando é que a gente vai se preocupar, né? Eu acho que antes dessa pergunta eu vou explicar um pouquinho quando é que o casal deve se preocupar. O casal deve se preocupar quando começou a tentar engravidar. E aí, uma coisa muito importante, hein, pessoal? Não adianta tentar engravidar tendo relação uma vez por semana. Não vai engravidar, tá? Então, quando a gente fala casais tentantes, estou tentando engravidar, vocês vão tentar ter relação sexual 2 a 3 vezes por semana, se não faz controle de período fértil. E aí, o que é o período fértil? É o momento do ciclo menstrual da mulher em que ela tem a maior chance de engravidar, né? Então, é quando ela ovula, alguns dias antes, alguns dias depois, ela tem a maior chance de engravidar. Então, se não faz controle desse período 2 a 3 vezes por semana, e se faz o controle do período fértil no período fértil em dias alternados. E aí, por quanto tempo esse casal vai tentar? Essa informação é extremamente importante, tá, pessoal? Para mulheres abaixo de 35 anos de idade, os casais devem tentar por 1 ano, até procurar ajuda. Tentou 1 ano, não procurou ajuda, opa, tem alguma coisa estranha que está acontecendo que a gente precisa investigar. Acima de 35 anos, a mulher, e aí eu vou explicar por que a mulher é o fator determinante. Acima de 35 anos, quanto tempo vocês vão tentar? 6 meses. Se dentro de 6 meses, tentando desse jeito que eu expliquei, e não houve gestação, precisa procurar ajuda. E aí, por que a mulher é o fator determinante? Porque nós, mulheres, nascemos com a quantidade de óvulos que a gente vai ter durante toda a nossa vida. O que isso quer dizer? Dentro da barriga da nossa mãe, dentro de mais ou menos 20 semanas de gestação, é o ápice em que a gente vai ter a maior produção de óvulos nos nossos ovários. O óvulo é a célula que, quando fecundada, vai formar o embrião, o futuro bebê, tá? E aí,
Quando a gente nasce, a gente já está perdendo, nós fomos programadas geneticamente para perder óvulo. E todo mês, independente de você estar menstruando, de você estar grávida, de estar amamentando, de estar usando anticoncepcional ou não, você vai perder óvulo. Naturalmente, a mulher ovula um óvulo por mês. Excepcionalmente, vai ovular 2, que é quando acontece aquelas gestações gemelares de bebês diferentes. Mas, naturalmente, a maioria das mulheres ovulam um óvulo por mês. Mas a gente perde de 800 a 1.000 óvulos por mês. Meu Deus, o que foi que aconteceu com essa ruma de óvulo, né? Então, esses óvulos foram programados geneticamente para morrerem. Então, por isso que o fator determinante do casal é realmente a mulher, porque a gente precisa se preocupar com o nosso reloginho biológico. Nós, mulheres, temos um tempo. O tempo para engravidar é o tempo da nossa reserva ovariana. E aí, voltando para a sua pergunta, Vavá. Quais são os casais que vão se beneficiar da reprodução assistida? Aqueles casais que tentam engravidar e não conseguem. E aí, quando a gente fala de reprodução assistida, eu vou já falar sobre os tipos de tratamento, se você me permitir, né? Então, fugindo da fica à vontade, fica à vontade. Então, assim, os casais que vão se beneficiar são aqueles que tentam engravidar e não conseguem, por algum motivo, ou porque tem um problema no útero, ou porque as trompas não estão passando, estão obstruídas, ou porque o homem tem uma quantidade menor de espermatozoide, oligo ou azoospermia. E os casais homoafetivos, né, feminino e masculino, também irão se beneficiar da reprodução assistida para conseguir engravidar. Ok, que pessoas podem fazer o uso de reprodução humana? Tem idade, como é que é? Então, vamos lá. Com relação à idade, né? Quando a mulher, tá? O Conselho Federal, em junho de 2021, o Conselho Federal de Medicina lançou um novo, como é que eu posso dizer? No Brasil, a gente não tem uma lei, uma legislação para a reprodução humana, tá? E o que é que isso quer dizer? Quem nos autoriza ou não é o Conselho Federal de Medicina. Então, existem alguns protocolos que a gente tem que seguir e a gente está ligada ao Conselho Federal de Medicina. Então, em junho de 2021 foi o último parecer que eles deram, né? Então, nesse último parecer, pelo Conselho Federal de Medicina, a mulher pode engravidar até 50 anos de idade. Vale, doutora, mas eu conheço uma amiga minha que fez tratamento, tem 54 anos de idade e está grávida. Como é que pode? Então, há exceções, essas exceções é quando a gente pede para o Conselho Federal de Medicina, né, que essa pessoa é saudável, que ela tem condições de engravidar, e aí a gente consegue. Então, a priori, até que idade a mulher pode engravidar? Pelo Conselho Federal de Medicina, até 50 anos de idade. Aí, uma pergunta que a maioria das pessoas fazem, mas se a mulher já estiver na menopausa, ou seja, não ovulo mais, não menstruo mais, e eu posso engravidar mesmo assim? Pode. Só que não será com óvulos próprios, exceto se essa mulher tiver congelado os óvulos dela quando ela era mais nova, tá? Então, ela pode sim fazer a reprodução assistida com óvulos próprios ou com óvulos doados, mesmo que ela tenha entrado na menopausa. E aí, a idade que a gente fala é principalmente associado à idade materna, como eu falei, né? Acima de 40 anos de idade, a reserva ovariana da mulher começa a diminuir muito rapidamente, e doenças genéticas associadas à idade também aumentam muito. Então, vocês já devem ter ouvido falar que mulheres a partir de 40 anos de idade têm uma maior chance de ter síndrome de Down, por exemplo, o bebê nascer com síndrome de Down. E é só a síndrome de Down? Não. Todas as doenças genéticas aumentam com a idade, não é só os 40 não, tá? Então, uma idade limítrofe que a gente sempre bate na tecla e fala, e aqui, muitíssimo obrigado por eu estar tendo essa oportunidade de falar, é os 35 anos da mulher, tá? Então, a mulher, a partir de 35 anos de idade, a reserva ovariana, lembra que eu falei da reserva ovariana, cai muito, ela cai bem mais rápido, e a qualidade desse óvulo também cai. Então, se eu posso dar um conselho e deixar um conselho aqui para a mulherada que está nos ouvindo, aos 35 anos, tomem uma decisão, seja para congelar o óvulo de vocês, seja para ter um bebê, seja para se decidir que não quer ser mãe,